dois princípios na nutrição que são bastante importantes. Um é o princípio da moderação e o outro é o princípio da variedade. Estou falando isso porque eu decidi falar um pouco de algumas loucuras que a gente faz para perder peso. E são loucuras autorizadas, por quê? Porque são baseadas em alguns fatos científicos. Então, o que acontece? Eu trouxe como exemplo aqui o chá verde. O chá verde, ele é compreendido como um alimento funcional, porque ele tem algumas propriedades interessantes, especialmente pela sua quantidade de antioxidantes. A principal delas são as catequinas. Tem um potencial bastante potente nesse sentido. E também tem outras propriedades ligadas ao chá, inclusive a de emagrecimento, que tem relação também com a quantidade de cafeína e outras substâncias que estão presentes nesse alimento. Apesar disso tudo, o que a gente precisa entender é que o fato do chá ter essas propriedades antioxidantes e também terem alguns trabalhos científicos publicados mostrando que leva uma moderada perda de peso, isso não quer dizer que o chá deve ser a única opção utilizada no seu dia a dia para perder peso. É muito óbvio isso, mas muitas pessoas começam então a usar o chá verde em grandes quantidades todos os dias, como se ele fosse ser o único responsável por promover mais saúde e reduzir o peso. Então, nesse sentido que o princípio da moderação é quebrado. E também o princípio da variedade. Então, a pessoa não escolhe outras fontes de antioxidantes, outros alimentos que têm outras propriedades também importantes. Então, nesse sentido, eu vou explicar para vocês que tudo que sai desse princípio da moderação e vai para o outro extremo do excesso também pode causar algum dano à sua saúde. Então, se você quer fazer dieta e perder peso, o chá verde, eu sinto informar, não vai resolver se você não usar o princípio da variedade, escolhendo outros alimentos saudáveis, de baixa densidade calórica, se você não evitar alimentos processados e ultraprocessados, que são principalmente os refinados ricos em açúcares e em gorduras, ou seja, se você não tomar outras providências relacionadas ao seu dia a dia na alimentação. O potencial do chá, aliás, é importante eu destacar, ele foi observado em algumas culturas que utilizam o consumo muito frequente desse tipo de líquido. Estamos falando aí dos chineses, dos indianos e até mesmo dos ingleses que tomam bastante chá, mas nesse caso é um outro chá que seria um chá mais rico em taninos, que é uma substância que tem uma atuação parecida com a catequina que está no chá, porque também é um antioxidante, mas é um outro tipo de chá. Bom, nessas culturas as pessoas consomem, gente, meio litro, 600 ml de chá por dia. E quando a gente lê esses artigos científicos e se coloca esse produto à disposição de outras culturas, é um pouco complicado. Então, para você ter efeito antioxidante do chá verde, por exemplo, você teria que consumir de 4 a 6 xícaras por dia. Esse, particularmente, não é um hábito do brasileiro. E aí você acaba se forçando a um hábito que você não tem e que poderia ser substituído por outras fontes de antioxidantes. O Brasil é um país tropical, então toda fruta tropical colorida, ela tem um potencial antioxidante altíssimo. Aí vocês poderiam dizer, mas tem calorias. A quantidade que você precisa consumir é muito pequena. Se você chupar uma laranja por dia, já te ajudaria muito. E depois a gente tem vegetais outros, hortaliças. Nós temos inúmeras fontes de antioxidantes, nós temos o tomate, nós temos brócolis e outros tantos que a gente pode utilizar. Então, nenhum alimento sozinho faz nenhum milagre. O problema que existe também, então, ferir esses princípios, primeiro da variedade que eu acabei de falar e agora da moderação, é que existe sim um efeito tóxico quando você consome um excesso de algum alimento. Então, no caso do chá, se você consumir em excesso, não só o chá, qualquer tipo de erva, você tem um órgão importante que metaboliza tudo que a gente come, inclusive metaboliza os medicamentos que a gente usa, o álcool que a gente consome, os defensivos agrícolas que estão nos alimentos, quer dizer, o fígado tem um papel que a gente chama de detoxicante.
E esse papel detoxicante, o nome geral que se dá a esse processo é detoxicação de xenobióticos. Então, o que são essas substâncias que realmente não servem para o nosso organismo e que devem ser excretadas na urina? O chá é um deles. O excesso de chá, o excesso de vitamina antioxidante, o excesso de álcool, qualquer excesso vai fazer com que haja uma sobrecarga desse sistema hepático. E isso pode levar à lesão hepática, uma intoxicação por esses produtos. Então, sair tomando um chá verde feito maluca, feito maluco, para perder peso, pode ter um efeito colateral bastante deletério. Existem relatos na literatura sobre esses efeitos. Então, o recado de hoje é bem rápido, de moderação, né, do princípio da moderação e da variedade para você perder peso. Nenhum alimento sozinho, nenhum tipo de suplemento sozinho vai resolver algum problema da sua nutrição. Os antioxidantes que estão presentes no chá, o principal aí são as catequinas, como eu falei. A concentração depende da fermentação, do processo de fermentação que é usado para produzir o chá. Então, a fonte do chá que você consome também é importante. Ele pode fazer parte da sua alimentação como um dos componentes saudáveis que estariam presentes lá, que pode ser, né, útil quando você está recebendo os amigos, como uma forma de acolhimento, fazer um chazinho. Tem um papel também nesse sentido afetivo, mas ele não tem um papel cultural no Brasil. Então, não faz muito sentido a gente apostar no chá verde como uma alternativa. Ele pode estar presente no seu dia a dia, mas o princípio da variedade deve ser respeitado. Então, um dia você vai tomar um chazinho, outro dia vai ser um suco de uva, outro dia vai ser uma fruta vermelha, vai ser uma fruta cítrica, uma laranja, vai ser uma hortaliça, legumes variados, coloridos. Esses são os alimentos que têm o potencial antioxidante bastante elevado. Aliás, tem um vídeo que eu gravei sobre alimentos antioxidantes que você pode dar uma olhada lá, que lá eu explico com um pouquinho mais de detalhe qual é o papel desses antioxidantes, né? Tem uma função antidoença cardiovascular, de proteção neurológica, então a proteção contra doenças degenerativas dos nossos neurônios, como Alzheimer, por exemplo, doença de Parkinson. Tem uma proteção no cristalino, então protege contra catarata. A proteção de envelhecimento, né, da pele devido à radiação ultravioleta. Uma atividade anti-câncer também, de proteção do DNA. Então tem uma série de benefícios, mas esses benefícios não são exclusivos do chá verde. Então você pode sim escolher outros alimentos que fazem mais parte da sua cultura, variar, porque cada alimento vai ter um componente a mais em relação ao outro. Então, quando você varia, você garante que você vai ter todos os benefícios da alimentação. E é isso, né? Vamos levar a alimentação com um pouquinho menos de estresse, porque quando a gente escolhe o alimento e acha que tem que ser aquilo, e vai comprar na farmácia em pó um suplemento, achando que aquilo vai ser... É um estresse, porque você fica se impondo ao seu organismo um único alimento, sendo que você pode sim aprender a ter uma alimentação mais saudável e incluir diversas fontes de alimentos que trazem benefícios para a sua saúde. Sobre isso eu já gravei alguns vídeos, dá uma olhadinha lá, se inscreva no canal, deixe o seu like. E hoje eu quero agradecer as pessoas que mandaram sugestões para os próximos vídeos, várias sugestões de nutrigenética e nutrigenômica, sugestões de leitura de rótulos de alimentos, nutrição e envelhecimento, que mais? Algumas coisas bem interessantes, e muitas sugestões, e eu achei interessante assim, porque eu pensei que as pessoas escolheram uma coisa só, ou duas, ou três. Cada pessoa mandou uma sugestão diferente, então hoje eu não vou apresentar nenhum deles, mas porque sempre, como eu falei para vocês, eu vou na literatura, faço um levantamento, eu pesquiso para ver como é que está a ciência hoje com relação àquele assunto, então demora um pouquinho, né? Eu tenho que estudar um pouco, porque tudo que eu trago para vocês aqui, eu trago com muita responsabilidade. Então, eu vou trazer esses assuntos aí, fiquem atentos que eles vão chegar, tá bom? Então, saúde para vocês e até semana que vem.